Quando estamos em aperto, quando estamos angustiados, ou quando estamos à mercê de uma situação ruim que pode acontecer, o que nós temos que fazer para sair dessa angústia? O que fazemos para resolver esse momento que não cabe a nós uma atitude, não cabe a nós a situação que está por vir, né? Até a ansiedade por algo ruim que pode acontecer. O que nós temos que fazer nesta hora? Como lidar com essa aflição de espírito? Como lidar com uma situação que não está imposta de suas mãos, não é um desejo pessoal, não é uma vontade própria, mas que você precisa passar. Nós aprendemos com Jesus que nós temos um dever. Lá em Lucas 18, a Bíblia fala, há um dever de orar sempre e jamais, nunca desfalecer. Jamais desanimar, jamais desistir das nossas orações. E quando falo dessa maneira para você, eu chamo a sua atenção a compreender que tem dias que você é colocado em aperto. Teu coração fica apertado, você sabe que as coisas não estão indo bem. Teu casamento não está indo bem, os seus filhos estão distantes, sua vida financeira não está fácil, está acontecendo algo na empresa, dizendo que vai ter cortes, que vai ter dificuldade para acontecer nos próximos dias. E você, naturalmente, como qualquer ser humano, também sente isso. Vem um abalo, vem alguma coisa que tenta pleitear contra a tua alma, que faz que a tua alma fique preocupada. O que fazer quando estamos preocupados? Quando a situação não está em posse de minhas mãos, o que devemos fazer? Jesus, ele passou todo o seu tempo gastando e se deixando gastar para ensinar, para doutrinar, para alimentar os corações, para que eles fossem perdoados. E a Bíblia fala, quando Jesus estava prestes a ser entregue aos soldados romanos, Jesus, ele toma uma decisão, não podendo impedir aquilo que deveria acontecer. O próprio Senhor havia dito, olha, isso é mister, tem que acontecer. Jesus tem que ser preso, tem que ser moído, tem que ser pregado na cruz, derramar cada gota de seu sangue para perdão dos pecadores. Então, isso tinha que acontecer. Mas eu acredito que, assim como eu e você, ele também sentia o peso de sofrer. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer pagar a pena de estar com dificuldades. Nós queremos viver bem, nós queremos poder prosseguir. E Jesus, ele neste momento, ele chama as pessoas que estão perto dele, naturalmente os seus discípulos, e estes discípulos, por sua vez, vão junto com Jesus. E me chama muita atenção esse texto aqui em Mateus, a partir do capítulo 26, versículo 36, onde nós começamos, pretendemos chegar até o 46, onde conta essa narrativa, onde Jesus fala com eles, chama eles para orar, chama eles para poder limpar em seu coração, para poderem fazer a obra de Deus. Eles chamam e diz assim, versículo 36, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou além para orar. Então Jesus, ele quando chama os discípulos, ele está chamando eles para oração. O que Jesus percebeu? O que Jesus viu que levou ele para a oração? Jesus entendeu que aquele momento não era momento de confronto, não era momento de sair caminhando pelas ruas, ir de cidade em cidade, como era costumeiro Jesus fazer. Não era tempo de sair pregando a palavra. Naquele momento, a alma do Senhor Jesus estava abatida. Ele estava triste até a morte. Daqui a pouco ele mesmo vai falar isso para nós entendermos. E ele chama os discípulos e fala assim, olha gente, vamos adiante aqui, vamos assentarmos aqui e vamos orar. Eu vou aqui adiante, eu quero que vocês tenham um momento de comunhão particular, pessoal de vocês com Deus. E eu vou estar aqui junto com vocês, vou estar aqui a uma distância de vocês, mas eu acredito que a principal intenção de Jesus era ter aqueles amigos junto dele naquele momento difícil. E olha como é difícil confiar em pessoas. Não que o Senhor Jesus confiasse em pessoas e não em Deus,
Mas Jesus leva os discípulos com a intenção de que estes discípulos estariam sentindo o pleito do Senhor. Às vezes nós esperamos isso das pessoas, que elas sintam o que nós estamos sentindo, que elas entendam o que nós estamos entendendo. E eu não digo que são todos os casos, mas grande parte das pessoas, as mais próximas de nós, elas nem sabem o que passam pelo seu coração. Elas nem te conhecem, nem sabem qual é o tamanho do peso que você sente daquilo que você está enfrentando. Jesus, entendendo que esses discípulos deveriam aprender a colocar todas as suas preocupações, todas as suas ansiedades em orações diante de Deus, ele leva os seus discípulos para a oração. O que nós temos que fazer quando nós estamos preocupados? O que eu e você, quando chega uma situação que parece ser o fim, o que nós temos que fazer? Como devemos agir? Porque quando Jesus chama os discípulos, a primeira coisa que ele faz, olha gente, vamos orar. Vamos nos apresentar a Deus, porque a situação que vem contra nós é uma situação séria, é uma situação difícil. Eu não tenho como enumerar aqui o tempo, mas o que a Bíblia fala, eu vou ler o 37 e 38 que fica mais claro para você. Levando consigo então Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus, sendo Deus, sendo Filho de Deus, sabendo da sua missão, sabendo que o tamanho do peso que havia sido colocado sobre seus lombos, ele está dizendo: olha, eu estou com uma aflição muito grande. A minha alma, o meu ser está abatido. Ninguém que está sendo entregue à morte vai com alegria para a morte. Ninguém está ali solidário, solícito para ser entregue à morte. Então Jesus fala: olha gente, o meu coração está se entristecendo, eu estou angustiado. E eu não estou falando de uma pessoa comum. Estamos falando do Filho de Deus, de Jesus. Que mais uma vez eu gosto de deixar claro que Jesus, ele veio como homem a essa terra. Ele veio como um ser humano, ele viveu como nós. Ele tinha necessidades como nós. Jesus nasceu, assim como toda criança nasce chorando, Jesus nasceu chorando. Nasceu também tendo de mamar, tendo de comer, tendo suas necessidades fisiológicas. E também era passível de sentir esse aperto na alma. Sabe quando você não sabe o que fazer? Sabe quando você está tão triste, tão angustiado, que você tem até desejo de sumir? Um dia o Davi falou isso: ai, quem me dera que eu tivesse asas como de uma pomba, subiria aos mais altos da montanha e ali me esconderia, ali faria a minha casa. Jesus chama os discípulos e fala: gente, olha, eu estou muito angustiado, eu não estou bem. Eu estou passando por um momento de muita dificuldade e eu preciso aprender a orar. Eu preciso colocar-me diante de Deus. Quando uma situação preocupante vem sobre a tua vida, você tem que orar. Ensinamento de Jesus para nós. Não adianta calar-se, não adianta tratar as pessoas perto de você mal, não adianta se tornar uma pessoa ranzinza. Tem gente que fica ranzinza, não fala com ninguém, não conversa com ninguém, que ela prefere se isolar. O que a Bíblia fala? O que Jesus fez num momento de pura angústia, de tristeza de alma? Ele foi orar. E o mais importante é, quando você estiver neste momento, leve com você pessoas que vão orar com você. Pessoas que vão estar entendendo a dor que você está sentindo, não sentindo sua dor, mas que vai estar junto com você. Aí você veja, nos dias de hoje, nos dias atuais não, mas como sempre existiram, para você fazer uma bagunça, para você, por exemplo, pintar o set, como diz aí fora, você vai achar muitas pessoas querendo estar com você. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, que me converti ao Evangelho de Cristo, eu me lembro que haviam pessoas que chegavam até mim e falavam assim: olha, viu, vamos sair hoje. Vamos sair, vamos bagunçar. E outra coisa, hoje é por minha conta, hein? Eu pago, deixa comigo que eu pago. A cervejada é por minha conta.
O que precisar. Não, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas hoje é comigo, é eu que pago. Para você arrumar pessoas para te levar você a um caminho de destruição, vão sobrar pessoas. E eu me lembro que tinha recém me convertido, haviam pessoas que tentavam a todo custo me fazer sair do caminho da santidade de Deus. Então entenda, no momento mais difícil da sua vida, porque há uma angústia, né? Você ser separado das pessoas que você gosta de estar, deixar práticas que você sempre achou estar certo. Quando você deixa isso, sempre vão aparecer pessoas querendo estar perto de você. Não, eu vou tirar ele da fossa. Já viu falar essa? Vou tirar ele da fossa. Ah, porque ele está ali triste, ela está lá triste. Ah, vamos para o baile, vamos para isso, vamos para aquilo. Você acha, para isso, não precisa nem você procurar. Você faz amigo assim, ó. Você não precisa nem conhecer, a pessoa já vira amigo na hora. Mas para amigo de oração, para amigos que vão entender a dor da tua alma, que vão pleitear diante de Deus com você, são raríssimos. Raríssimos. Diga-se de passagem, nós nem devemos confiar nelas. Não na pessoa em si diretamente, mas falo para você, nós temos que aprender a orar. Para te levar você para o mau caminho, vai ter muita gente. Para te levar você a conduzir a tua vida no pecado, vai ter muita gente. Mas para te levar para perto de Deus, para te apresentar diante de uma oração, talvez você vai ter pouquíssimas pessoas. Talvez numa mão assim, de 5 dedos, sobrem dedos para você contar quantas pessoas realmente elas vão orar por você. Digo até algo ainda mais profundo. Talvez a única pessoa que vai orar por você de verdade seja a tua mãe, seja o teu pai, teu irmão, teu pastor. Mas aquelas pessoas que só aparecem na hora do bem bom, que só aparecem na hora da risada, que só aparecem na hora da alegria, essas pessoas, ou até mesmo na hora da ceia, né? Já você vai ver isso aqui. Tem amigos que só aparecem ou para te derrubar, ou para te beijar, trairamente falando. Pessoas que elas têm no seu coração uma maldade tão grande que ela não percebe que a dor da tua alma, a dor do teu coração precisa realmente que só Deus possa entrar em ação através de uma oração que você se mova. Aí Jesus fala com eles, chamando eles para oração. Aí lá no versículo de número 39, continuando nosso estudo, e indo um pouco adiante, Jesus afastou-se um pouquinho dos discípulos, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Jesus se ajoelha, se coloca no chão e começa uma oração. Aí diz, versículo de número 39 ainda, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando vamos nos apresentar a Deus, o pleito da nossa alma, a batalha da nossa alma, que nós estamos sem entender por que aquilo está acontecendo, que nós não sabemos como resolver aquela situação, o Senhor Jesus disse, Senhor, eu sei que está vindo uma coisa muito ruim contra mim, uma coisa que vai me fazer sofrer muito, mas se o Senhor puder me afastar de beber deste cálice, de me afastar de passar por esse sofrimento, me afasta disso, Senhor. Porém, ele termina dizendo, todavia, ou seja, acima da minha vontade, acima da minha alma, acima do meu pensamento, acima da minha carne, acima da minha ideia, acima do meu projeto, acima da minha vontade própria, seja feita a vontade do Senhor. Que a sua vontade seja soberana sobre a minha vida. Aí ele diz, versículo 40, e quando para os seus discípulos, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Olha que coisa séria, e disse para Pedro, Pedro, então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando Jesus ele volta até os amigos de oração, os amigos de oração estão dormindo. Por isso que você não tem que se apegar à oração de ninguém. Você não tem que esperar. Até tem uma música, né? Um cântico que o pastor Fernandes Lima ele canta, né? Que é o chamado crente 6 horas. Sabe o que é o crente 6 horas? O crente 6 horas é assim, ó. 6 horas por mim,
Ô igreja, vocês oram por mim? Pastor, o senhor ora por mim? Ela pede que todo mundo ore por ela, mas ela não se move uma palha. Ela não perde uma noite de sono numa madrugada para orar por alguém. Ela não intercede nem mesmo por ela ora. Então veja o que está escrito aqui, Pedro. Eu trouxe vocês aqui para orarem, para intercederem por mim. Eu trouxe vocês aqui para que vocês possam vencer as tentações que vão acontecer daqui a pouco. Vão ser tentados. Inclusive o próprio Pedro foi tentado. Quando chega o soldado romano para prender Jesus, o Pedro tirou da espada e cortou a orelha do Pedro, do Malco, que era o soldado romano. Sabe o que significa isso? Que o Pedro queria matar aquele homem. Ou você acha que ele tinha uma mira tão perfeita só para cortar a orelha de alguém? Você acha que ele queria cortar a sua orelha? Ele queria cortar o pescoço dele. Ele queria matar o cara. O Pedro ouviu de Jesus: amigão, não está no tempo agora de você se preparar em oração para você vencer as tentações que podem vir sobre você? E foi dito e feito. Ele não ouviu a Cristo, não ouviu Jesus, não orou, não se predispôs. E aconteceu o quê? Você sabe. Chegou a terceira vez que o galo cantando, ele lembra, né? Quando o galo cantou, a Bíblia fala que ele negou Jesus 3 vezes. Cortou a orelha do Malco. Lembra que Jesus falou um dia para ele? Pedro, o diabo queria cirandar você, mas eu roguei por ti. Rogar é um tipo de oração. É um tipo de intervenção que você faz em oração. Agora, Jesus está passando por um dia difícil. Ele mesmo fala com a boca dele: a minha alma está abatida, eu estou angustiado. Ao invés de Pedro, ao mesmo jeito que um dia Pedro precisou das orações de Jesus, das intercessões de Jesus, agora o Pedro não intercede por ele. Então entenda, não seja o crente 6 horas, que precisa que todo mundo faça por você o que você tem que fazer. Existem orações que ela tem que partir de você. Lembra mais cedo aqui, quem estava acompanhando o programa ao vivo, ou está acompanhando agora, e essa mensagem é recortada para passar em outro momento, o momento Mulher que Vence, tem coisas que é você que tem que fazer. A Ana estava chorando, estava triste, e precisava de ela tomar uma decisão. Ela precisava orar, ela tinha que fazer algo. O Pedro está ouvindo de Jesus: se você não orar, cara, amigão, se você não orar, você vai cair na tentação. Jesus está orando a Deus: Deus, me passa esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Sua vontade seja soberana. E Pedro, mesmo aprendendo com o mestre dos mestres, com o Senhor dos senhores, ele continua do mesmo jeito. É até aquele ditatozinho, né, que o pessoal fala, que a questão não é o pastor. Judas, por exemplo, tinha o melhor pastor que alguém poderia ter. O sumo pastor, o pastor de todos os pastores, o pastor da minha alma, Jesus Cristo. Ele tinha o melhor pastor e ele não mudou. Ele continuou sendo a mesma pessoa maldosa que ele era, com a alma perturbada, com a ganância das coisas. Ele continuou sendo a mesma pessoa. Veja que não é a questão do lugar, não é o pastor, não é nem o ensinamento, porque Jesus deu o melhor ensinamento para Judas e ele não aprendeu. Assim, por exemplo, como estamos ouvindo agora, que Jesus está repreendendo Pedro. Pedro, você não pode fazer 1 hora de oração. Eu vou dizer para você assim, isso eu vou falar para você como Jefferson, tá? Digo eu, não estou aqui querendo obrigar você a isso. Mas uma pessoa que não consegue, ou talvez nunca passou 1 hora em oração diante de Deus, ela tem que abrir os olhos dela. Ah, pastor, eu não consigo ficar 1 hora orando sem parar. Quer dizer, então, que você fica tantas coisas da sua vida, você faz até muito mais. Pegue o seu celular e faça uma média de quanto tempo você mexe com o celular por dia. Ah, mas eu trabalho. Tá bom, mas tire a parte de trabalho e coloque só o que você fica se entretendo com o celular. Quanto tempo você tira para mexer no celular? Quanto tempo você tira para ficar vendo videozinho dando risada? Quanto tempo você tira para você ficar falando mal dos outros, ficar vendo fofoca na internet? Aí você vai perceber quão distante de Deus você está.
Porque para passar 1 hora é tão difícil. 1 hora de oração, pastor. Meu Deus, 1 hora não. Como que eu vou ficar 1 hora orando, pastor? É mais fácil pegar a cópia da oração do Pai Nosso, que dura 2 minutos, 1 minuto e meio, dependendo de como você orar rápido ou devagar, em 30 segundos você termina, está resolvido. Por isso que ele fala, olha, Pedro, nem 1 hora você consegue orar junto comigo. Esse vigiar aqui está atrelado ao se pôr como sentinela. Não, eu vou me posicionar aqui diante desse problema. Aí Jesus fala no versículo 41, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo, meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem o beber, faça-se a tua vontade. Voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Eles estavam tão cansados que não oravam. Eu acredito que todos nós vamos entender o que eu vou falar agora. Já pensou, por exemplo, no momento que se você dormir, você morre? Quem teria a ousadia de dormir? Quem teria a hombridade de pensar, não, dessa vez eu sei que eu tenho que dormir, é necessário para o meu corpo eu dormir para poder recompor as minhas energias, para me poder voltar com o gás todo. Mas esta hora não era hora de dormir. Não é hora de dormir. Essa hora é hora de pleitear, é hora de orar, é hora de buscar. Tem gente que ela dorme em todo lugar, irmão. Ela dorme no trabalho, ela dorme em casa, ela dorme tudo que é coisa. Ela se encosta, ela dorme. Você entende que essa expressão não é dormir do sono profundo? A pessoa vive dormindo. Ela vive desprezando as coisas. No entanto, que quando Jesus fala isso aqui, puxa, mas vocês estão desse jeito porque os olhos de vocês estão pesados. Às vezes estamos nesse sentimento porque há um peso. Está pesada a coisa. A coisa não vai bem e você continua dormindo. Aí, continuando, versículo 44, vamos terminar agora. E deixando-os mais uma vez de novo, foi mais uma vez, pela terceira vez foi orar, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos discípulos e disse-lhes, agora sim, dormi. Durma agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Então Jesus passou, se nós fizermos uma pequena contabilidade, vamos fazer um cálculo. Jesus fez 1 hora de oração, voltou os discípulos dormindo. Orou mais 1 hora, voltou os discípulos dormindo. Jesus orou mais 1 hora e voltou, os discípulos estavam dormindo. Eu fico pensando quantas oportunidades esses discípulos tiveram de poder refazer ou de voltarem a orar com Jesus. Mas eles deram pouco caso. É o caso que você sabe muito bem. Você tem oportunidade, você está sendo chamado a levantar cedo, a orar, a buscar, a clamar, a ir para a igreja, a aprender de Jesus e você está desprezando. Jesus falou, olha, você vai passar pela tentação e a tentação vai te alcançar, porque você não preparou o seu espírito. Você pode achar que a sua carne... Não, pastor, eu já sei tudo. Deixa comigo, isso aqui é fichinha. Pastor, isso aqui eu nunca vou cair. Está amarrado, diabo. Está amarrado, Satanás. Daqui a pouco vai faltar corda para você usar. Quero ver você amarrar o diabo. Sem oração, sem comunhão com Deus, sem a proximidade do Senhor, não pense você que você vai alcançar algum mérito daquilo que você não fez. Você não alcança mérito do que você não faz. Lembre-se que há coisas da nossa alma que não tem nada nesse mundo que possa trazer refrigério. Tem coisas nesta vida que nada que você possa ganhar para tentar suprir alguma falta na tua alma que possa te suprir. Não tem, não existe. Por isso que a oração te faz ligar-se a Deus e confiar no Senhor. E por fim, diz o versículo de número 46, lembra que eu falei mais cedo? Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Veja que algumas pessoas ainda estão tentando ir com Jesus para a oração e outras nem participam mais. No caso é o Judas, aquele que já não dispõe mais, aquela pessoa que já não se envolve mais, aquela pessoa que não está junto mais. Essa pessoa é o Judas.
O Judas é aquele que não quer orar mais. O Judas é aquele que não quer estar junto com Jesus mais, mas na hora de ceiar, na hora de comer o bocado de pão, estava lá o Judas. Perceba que tem pessoas que na hora do bem bom, na hora boa, ela quer estar junto. Mas na hora da amargura de alma, ela não está presente. É aqui que você separa, é aqui que você entende quem são os amigos espirituais e quem são os amigos de bagunça. Os amigos espirituais, quando te encontrarem você caído, eles vão te levantar, vão orar por você, vão te animar e falar, vamos lá, vamos orar, Deus vai dar vitória. Agora, pessoas como Judas só aparecem no momento de traição, para condenação e para poder farrear. Farrear, você entendeu a minha expressão, né? Para não ficar uma palavra contrária do que eu quis dizer, só aparece na hora que você está no momento de happy hour, né? Jesus teve um happy hour com os seus discípulos, sentando à mesa com eles, servindo eles. Cuidado para que isso não aconteça com você, porque a sua alma, você, há pleitos da tua alma que somente uma oração pode mudar. Nada desse mundo pode preencher a sua alma. Por isso eu vou lá em Lamentações, o capítulo é o 3, versículo 58. Diz assim, ó: pleiteaste, Senhor, os pleitos da minha alma, remiste a minha vida. Os pleitos da alma, guarde isso, os pleitos da alma é só o Senhor que pode lutar. Então não queira resolver os pleitos da tua alma sem que você esteja em Deus, sem que você aprenda a fazer isso em oração. E eu vou fazer isso agora. Eu quero orar pelos pleitos da tua alma, eu quero orar pelos pleitos que você está passando. Vamos fazer esse momento de intercessão juntos? Vamos se apresentar a Deus? Feche os seus olhos do seu lado, e aqui eu também busco a Deus junto com você. Pai querido e amado, assim bem como Jesus nos ensinou a orar para que não caiamos em tentação, aqui estou eu, Jesus, orando por esta pessoa que até hoje, até esse momento, até agora, essa pessoa foi como Judas, que só se une para o momento onde todos estão juntos para fazer um social, só para estar junto, só para dizer que está servindo a Deus, que é crente, que é cristão. Mas nós queremos ser como Jesus, que nos momentos de pleitos, nos momentos de angústias, nos momentos de dores, por exemplo, Pai, há muitas pessoas que enfrentam cânceres, pessoas que enfrentam doenças terríveis, como o seu Vivaldino, que está perdendo a função dos rins, pessoas que estão perdendo as funções das pernas, as forças, os músculos, se perderam, acabaram as forças, e somente o pleito da alma desta pessoa, o pleito do coração dela, a angústia que ela sente por não poder voltar às atividades da vida normal, essa pessoa está sofrendo, Pai. Então aqui estou eu para interceder, para intervir em favor desta pessoa que está com a alma batida, que está depressiva, que está pedindo a morte, esta pessoa que está angustiada, que está entristecida, esta pessoa que entregou-se às bebidas, que entregou-se às drogas, que se entregou às ruas, das perdições, às prostituições, aos adultérios, às fornicações, devido ao sofrimento que essa pessoa passou. A alma desta pessoa se abateu de tamanha forma que ela não consegue mais voltar a ser quem ela era. Uma pessoa de bem, uma pessoa de carinho, uma boa mãe, um bom pai, um bom amigo, um bom filho. Depois que essa pessoa se deixou levar, ela nunca mais teve prazer. Ela nunca mais foi feliz. As coisas do mundo preenchem um pequeno espaço de tempo, de vida dessa pessoa com alegrias momentâneas que depois se tornam tristezas eternas. Meu Deus, que todo espírito maligno, de vícios, de doenças, de enfermidades, todo espírito, meu Deus, que tenta destruir a família dessa pessoa, que tenta roubar a alma desta pessoa, caia por terra agora. Que no nome de Jesus, que todo o mal que rondava a vida desta pessoa, seja na casa, seja na família, seja na vida financeira, seja, meu Deus, em qualquer parte de habitação da vida dessa pessoa, que no nome de Jesus eu intercedo agora e peço, meu Deus, que os pleitos da alma desta mulher, deste homem sejam vitoriosos, que a partir de agora essas pessoas possam ter resposta do Senhor, se levantarem e enfrentarem como Jesus enfrentou, que possamos vencer no seu nome.
Jesus, ele foi até a crucificação e venceu a morte, ele venceu o inferno, e assim nós também vencemos em nome de Jesus. Aos doentes, aos enfermos, aos que passam por quaisquer pleitos no corpo, na alma e no espírito, eu peço, Pai, coloque uma unção sobre estas águas, para que todos que delas beberem sejam livres de suas enfermidades e sejam curados, libertos, em nome de Jesus. E se você crê, diga eu creio, diga amém e beba desta água consagrada e seja livre deste mal em nome de Jesus.